Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje, novamente, estou aqui sozinha, gente. Mas é por uma boa causa. O Thiago, ele não está aqui hoje para gravar esse podcast porque a nossa mascote do Apenas um Podcast, a filhinha do Thiago, está prestes a nascer. Quer dizer, eu acho que quando vocês ouvirem esse podcast, a filhinha dele já vai ter nascido. Então, né, gente, como vocês podem imaginar, ele tá muito ocupado com as coisas dele. E pra não deixar vocês mais uma semana sem o podcast, eu decidi vir aqui de novo, olhar a minha listinha de casos criminais que eu li, que eu achei interessante trazer aqui, e vim aqui contar esse caso sozinha. Por isso eu decidi, depois de muito tempo, trazer outro caso de uma lady killer, de uma serial killer mulher, porque fazia muito tempo que a gente não falava disso aqui no podcast, e eu sei que vocês adoram casos assim, então decidi contar o caso da Mary Ann Cotton, que eu carinhosamente apelidei da novela mexicana dos casos criminais, gente, porque é muita coisa louca que vai acontecer. Já adianto, né, que esse caso é um pouco, como é que eu posso dizer, confuso, são muitos nomes, muitas pessoas que morrem, muitas pessoas que vêm, muitas pessoas que vão. Então, se vocês se perderem, tá tudo bem. Eu me perdi também, então a gente vai se perder todo mundo junto nesse podcast, mas o importante é que vocês captem a ideia principal. Bom, antes da gente começar esse podcast, por favor, não se esqueça de seguir a gente no Spotify, seguir a gente no Instagram e também, né, se possível, tira um print aí, compartilha nos seus stories, marca a gente sempre reposta, eu sempre reposto pra quem marcar Lady from Stars lá. Por favor, isso ajuda a gente bastante a divulgar o podcast. E além disso, né, como sempre, se vocês quiserem ajudar a gente de uma outra forma, forma financeira, doar aí R$1, R$2, 50 centavos, vocês podem mandar pra gente um pix pro e-mail contato apenasumpodcast@gmail.com, ou se você quiser ajudar a gente todos os meses, você pode ajudar a gente pelo Apoia-se. Lá a gente tem planos a partir de R$2 por mês até R$20, e cada um desses planos tem benefícios. Esses benefícios estão explicados num destaque lá no nosso Instagram. E antes da gente começar também, eu preciso agradecer os Pix misteriosos que a gente recebeu. Então, a primeira pessoa que eu quero agradecer é a Tainara Cristina Soares Santana, que mandou um Pix pra gente. Muito obrigada, um grande beijo no seu coração. E depois a gente recebeu um Pix, gente, uma pessoa que a gente já recebeu, que no podcast passado a gente falou da Giovanni, mas a gente recebeu de novo um Pix com esse mesmo nome, só que dessa vez com uma mensagem que dizia: Oi, kkkk, meu nome é Lara e eu estou mandando no nome da minha mãe. Seria da hora se vocês fizessem um episódio sobre a Elisa Lam. Amo vocês, coração. Pode deixar que a gente vai fazer um episódio sobre a Elisa Lam, que muita gente já pediu pra mim, inclusive. E muito obrigada de novo por mandar o Pix pra gente. Lara, agora eu estou falando o seu nome certo. Um beijo pra você também. E agora, gente, chega de enrolação, né? Vamos falar do caso de hoje, que, gente, tá babado. Hoje é uma fofoca. Pra quem gosta de fofoca, hoje o caso tá bom. A Mary Ann Cotton, na verdade, nasceu como Mary Ann Hobson. Ela nasce no Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro de 1832, numa vila muito pequena lá na Inglaterra chamada Low Morsley. Os pais dela eram Nee Lodesdale e o Michael Hobson. Além disso, ela tinha 2 irmãos. A Margaret, que nasceu em 1834, porém ela acabou, infelizmente, falecendo alguns meses depois, e o irmão dela, o Robert, que nasceu em 1835. Ou seja, ela era a irmã mais velha e ela nasceu não só numa família que era muito pobre, mas também nasceu em um período que era de crise na época, que ficou conhecido como a Grande Fome da Batata, que foi uma crise, assim, um alto índice de pobreza que afetou toda a parte da Grã-Bretanha, principalmente Irlanda e Inglaterra, e ficou conhecido como a Grande Fome da Batata justamente porque as pessoas não tinham como se alimentar, então muitas delas acabavam comendo batata porque era o mais barato e o mais acessível que tinha, e obviamente, né, a gente
Quando a gente fala comer batata, era literalmente só comer batata, praticamente. E ela, além de nascer num período que realmente já estava em crise, já era um momento difícil, assim, tipo nascer em 2020, sabe? Ela também, os pais, assim, eram pobres, e eles eram adolescentes, e por conta do trabalho do pai, né, ele trabalhava como minerador, eles tinham que se mudar constantemente para várias cidades diferentes pro pai poder trabalhar. Aos 8 anos, ela acabou se mudando para uma cidade chamada Contdurn Village, que fica em Morton. Na verdade, esse village é o nome da vila, né, que fica em Morton, que fica na Inglaterra também. E lá, cerca de um tempo depois, o pai dela acaba falecendo por conta de um acidente que aconteceu no trabalho dele. Basicamente, o cara caiu de 46 metros de altura dentro de um poço e por conta disso ele acabou falecendo. E durante a minha pesquisa, eu achei uma informação que eu achei muito bizarra, eu não sei vocês, mas eu achei bizarra. Digam pra gente se vocês acharam bizarro também. Que basicamente, quando eles foram enviar o corpo do pai dela pra família para que ele pudesse ser enterrado, eles literalmente colocaram ele dentro de um saco que havia uma coisa escrita, que era mais ou menos uma coisa escrita: propriedade da South Weldon Company. Tipo, eu achei isso muito bizarro. O corpo de uma pessoa simplesmente foi colocado de qualquer jeito. E assim, né, gente, pra piorar a situação, a casa, assim, que eles viviam pertencia a essa empresa. E com a morte do pai, eles não poderiam morar mais ali, porque, né, não tinha mais a pessoa que prestava o serviço. E você acha que os caras foram legais, assim, com eles? Ah, não, fique um tempo aqui até vocês se reestabelecerem. Não, eles simplesmente, né, a viúva, a Mary, o Robson, todos eles foram despejados e foram morar em qualquer outro lugar que eles conseguissem achar. A sorte foi que a mãe da Mary, a Annie, conseguiu casar logo depois com um cara chamado George Scott, que também trabalhava como minerador. Daí a família conseguiu uma casa, foi um pouco melhor pra eles. E o que acontece, né, gente? Apesar de toda essa história, assim, que vocês estão vendo aí, a Mary, anos depois, disse que a infância dela foi um período muito bom pra ela, de certa forma. Eram anos felizes, foi assim que ela caracterizou. Mas, né, pra piorar um pouco mais a situação pro lado dela, ela se viu obrigada a ajudar no sustento da família. Ou seja, agora ela tinha que trabalhar e ela começou a trabalhar em vários locais diferentes. Aos 16 anos, ela chegou a sair de casa pra poder estudar enfermagem e se tornar enfermeira, mas ela acabou voltando e nisso que ela volta, ela começa a trabalhar como costureira. Ela também foi professora, mas aí, depois de tudo isso, ela começa a trabalhar em um lugar que foi simplesmente muito marcante e muito importante pra ela, que foi quando ela começou a trabalhar como governanta na casa de uma família que era muito rica. Eu não sei vocês, mas eu, quando vejo vídeo de gente rica, essas coisas assim, gente rica ostentando, eu sempre penso, né? Nossa, olha o que o dinheiro pode comprar, né, gente? O dinheiro pode não trazer felicidade, mas facilita muito a nossa vida, né? Não tem como a gente negar. Então a Mary começou a ver, né, gente, como que era viver no luxo, e ela começou a se encantar por isso, e ela começou a pensar que era isso que ela queria pra vida dela. Embora ela nunca tenha sido rica, sabe, milionária na vida dela, ela conseguiu depois até ter uma condição social um pouco melhor do que essa da fase inicial da vida dela, e mesmo assim ela sempre meio que queria se pagar de rica, né, que eu falo que é bem coisa de gente pobre querer fazer, né, se pagar de rico. Sempre tem uns que quer ostentar um dinheiro que não tem, e a Mary era justamente isso. Ela queria ostentar um dinheiro que ela não tinha pra fazer de conta que ela tinha grana, né? Então ela fazia o quê? Ela contratava pessoas pra trabalhar na casa dela mesma, ela não tendo dinheiro pra isso. É aquele tipo de história. Tenho certeza que você conhece uma pessoa que é assim, porque eu conheço várias que são assim. Olha, gente, não sei nem o que dizer. Bom, antes dela começar a casar com pessoas que tinham condição financeira um pouco melhor, ela se casa pela primeira vez grávida aos 19 anos com William Mowbray. Acontece que o que? Ela casou grávida, ou seja, ela acabou engravidando antes do casamento, e isso, né, gente, como você sabe, nessa época, essa é uma polêmica gigantesca. Então ela nem se casa na cidade que ela tava morando, ela vai pra outra cidade se casar justamente pra meio que abafar as fofocas alheias. E esse momento, assim, que ela se casa, também foi muito complicado, porque o William não tinha muito dinheiro, ele trabalhava com serviços braçais, e a Mary teve que começar a trabalhar com serviços braçais também. E eu já vou adiantar uma informação bizarra sobre esse caso, porque vocês vão ver que ela teve muitos filhos. A Mary viveu cerca de 40 anos, e desses 40 anos, 20 anos da vida dela
dela, ela passou grávida. Vocês têm noção disso, gente? É muito tempo grávida, muitas gestações, né? Tanto que nesse primeiro momento, ela engravida 5 vezes do William e 5 vezes ela perdeu os filhos. 5 vezes ela perdeu os filhos. Até hoje, assim, não tem aquela dúvida, assim, tipo, será que perdeu mesmo? Será que ela fez alguma coisa? Não tem como a gente saber nesse primeiro momento, né? Mas tem gente que acha suspeito, porque algumas dessas crianças chegaram a nascer e elas não foram registradas, sabe? Isso, pelo que eu entendi, era meio que crime. Elas não tiveram nem atestado de óbito. Então, assim, né, gente, complicado, não tem como a gente afirmar, né? Então, nessa fase, ela tava vivendo em extrema pobreza, e desses filhos que ela teve, ela consegue, assim, são filhos, assim, que conseguem viver por um pouco mais de tempo, 3. Mas um deles morre, assim, nos primeiros anos de vida, e depois disso ela tem uma filha chamada Isabella, que nasceu em 1858. E outro fato bizarro é que a Isabella foi a filha da Mary que viveu por mais tempo. Ela viveu até os 9 anos de idade. Eu já vou adiantar que a Mary foi a pessoa que adiantou a morte da própria filha. Além disso, a Mary teve outros 2 filhos, que foi a Margaret Jane e o John Robert William, e os 2 morreram, assim, nos anos iniciais de vida. A Margaret morreu em 1860, já o John Robert, que nasceu em 1863, acabou morrendo no ano seguinte por causa de febre gastrítica, gastrite nervosa, não sei exatamente qual que é a tradução, febre estomacal, no inglês tá gastric fever, eu não consegui achar, mas é meio que uma febre, uma ardência muito forte que tem no estômago, que é comum, né, gente, em casos de envenenamento, mas a gente não vai entrar nesses detalhes por enquanto, né. Gente, eu procurei aqui a tradução, porque eu não vou ser palhaça pra vocês deixar sem a tradução, é febre gástrica, tá, o nome certo da doença, tá. Então, a maioria das pessoas, vocês vão ver, todos eles morreram de febre gástrica, em tese, tá, gente, a morte foi envenenamento, já adianto, foi envenenamento, mas acabava saindo no laudo que era febre gástrica. E uma coisa muito bizarra que eu vi sobre o caso da Mary é que ela reutilizava o nome dos filhos. Tanto que ela teve 2 filhas chamadas Margaret Jane, ela teve 2 filhos chamados Robert, ela meio que matava o filho e depois reutilizava o nome dele. Então essas crianças morrem de uma forma muito suspeita, vamos dizer assim. Mas, né, antes disso, né, entra um momento, assim, muito importante, que é o quê? O marido dela conseguiu um emprego melhor e ele começou a trabalhar em um navio. E por conta disso, ela começou a ficar muito tempo sozinha, afinal o marido dela passava a maior parte do tempo viajando. Então nessa época ela conheceu um outro minerador chamado Joseph Natras, e dizem que ele foi tipo a paixão, assim, dela, que ele era bonitão e tal. Então ela ficou apaixonadaça no Joseph Natras, e nessa época mais ou menos é que ela vai conhecer o arsênico, né, o favorito das serial killers, né, das lady killers. O arsênico é uma substância extremamente tóxica, é um veneno, né, que se você tomar, você morre, só que nessa época ele era vendido a rodo, porque as pessoas não tinham muita consciência, quer dizer, tinham, mas não tinham, estavam começando a ter a consciência que, tipo, era um veneno, vamos dizer assim, que era um veneno, mas ele era muito usado porque o arsênico, ele tem um pigmento verde, então o verde era um pigmento muito difícil de conseguir nessa época, então geralmente eles vendiam o arsênico meio que como um pigmento, às vezes até com produto pra passar no rosto, veneno, né, gente, coisas complicadas da era vitoriana, né, então ela acaba descobrindo, né, que se você tomar demais arsênico, a pessoa morre, né, e ela tava interessada agora nesse outro cara chamado Joseph Natras, né, afinal ele era gatão, então ela decide começar a envenenar misteriosamente, assim, o marido dela, que acaba falecendo em 1865, aparentemente de febre tifoide e diarreia. É nessa mesma época que a Mary acaba sacando o seguro de vida do William e dos filhos dela. Eu procurei, assim, pra ter uma noção mais ou menos de quanto que foi esse seguro. Na época, ele era de 35 libras, o que é mais ou menos hoje em dia 3.371 libras, o que dá em reais, mais ou menos, vamos ver aqui, tô pondo no Google agora pra ver, 25 mil reais nos dias de hoje. Então, gente, isso com a morte do William. Aí, pra cada filho, ela recebeu 25 libras. Então, olha a grana que essa mulher recebeu por conta das mortes, né? Então, acho que daí, né, gente, ela já começou
começou a sentir o gostinho, né, do dinheiro e como que ela poderia, entre milhões de aspas, fazer uma grana mais fácil. Só que o que acontece? Ela estava interessada nesse cara chamado Joseph Natras, o bonitão. Então ela acaba se mudando para a mesma cidade que esse cara morava, só que lá ela descobre o quê? Que ele estava casado, gente. Eu acho muito interessante essa parte, porque ela decidiu ir embora, porque olha só, ela pode ser assassina, matar os próprios filhos, mas ó, fura olho, talarica, isso ela não é. Gente, ela realmente, ela vai embora, assim, quando ela descobre que ele tava casado, ela fica arrasada. Gente, na minha cabeça isso não faz sentido, qual que é o sentido de ética que ela tinha dentro da cabeça dela? Eu acho meio engraçado, pra falar a verdade, essa parte. E a outra filha dela, Isabela, né, o que aconteceu com ela? A Isabela ainda estava viva até esse momento, e ela foi mandada pra ser cuidada pela avó. Então, né, por que ela viveu mais tempo? Porque ela estava com a avó e não com a mãe. Depois da desilusão amorosa, a Mary volta pra sua cidade e começa a trabalhar como enfermeira, o que não me surpreende. Eu tenho certeza que deve ter várias enfermeiras que ouvem a gente, enfermeiros também. E, cara, vou falar uma coisa pra vocês. A maioria dos casos de serial killers mulheres que eu li, as mulheres eram enfermeiras. Tipo, fun fact aí pra vocês, cara, a maioria é enfermeira e a Mary Cotton não foi diferente. Nessa época, ela começa a conhecer um dos pacientes que tava bem doente na época, que era o engenheiro George Ward. O cara tava lá internado, né? Ele era engenheiro, então tinha uma condição financeira um pouco melhor, e eles acabam se casando, assim, logo de cara, no dia 28 de agosto de 1865, na igreja de São Pedro, que fica num lugar, gente, que chama Yearmouth. É um palavrão assim, mas eles se casam nessa igreja nesse dia, e esse casamento dura 15 meses, ou seja, pouco mais de um ano, porque logo depois desses 15 meses o George Ward, que realmente já estava bem doente, acaba falecendo. A causa da morte foi registrada como febre tifoide. Então aí que entra, né, o pulo do gato, né, porque arsênico, veneno, febre tifoide nessa época, gente, vou fazer uma comparação assim, era meio que tipo o que a gente tá vivendo agora, sabe, gente? Era pandemia de febre tifoide também. Então, muitas pessoas morriam disso. Então, era uma coisa meio que comum. E o que acontece, né? Qual que é o pulo do gato? É que morte por envenenamento era muito parecido com febre tifoide, entende? Então, fica aí o questionamento se essa morte foi uma morte misteriosa, assim, o que aconteceu. Mas, aparentemente, o George teve a sua morte adiantada, assim, pela Mary. Tanto que o próprio médico do Ward, ele ficou até meio surpreso, porque, tipo, ele sabia que o paciente dele tava muito doente, mas ele não achava que ele ia morrer assim de uma hora pra outra, achou que ia demorar um pouco mais assim pra ele morrer, mesmo ele sabendo que ele tava muito doente. Então, realmente, assim, parece que a Mary fez essa outra vítima, até porque logo depois da morte do marido, ela fez questão de ir lá recolher o seguro de vida dele, assim como ela vai fazer outras milhares de vezes. Dessa vez eu não consegui encontrar o valor, talvez seja $35, não sei se foi mais. Só que nessa época, né, gente, ela para de trabalhar como enfermeira e ela começa a trabalhar como governanta para um viúvo rico, né? Vocês tá aí, né, gente? A gente entra na galera aí que já tinha um pouco mais de grana. Ela começa a trabalhar por um cara chamado James Robinson em novembro de 1866. Esse cara era viúva, a esposa dele se chamava Hannah. Ela tinha recém-falecido e eles tinham 5 filhos. Ela começa a trabalhar para esse cara. Ele era um construtor naval, ou seja, ele já tinha uma condição financeira um pouco melhor. E uma informação muito bizarra é que algumas referências que eu li diz que foi cerca de um mês depois. Porém, no Lady Killers fala que foi 24 horas depois. Então, eu tendo a acreditar um pouco mais no Lady Killers. Dizem que 24 horas depois, o filho mais novo do Robinson acabou falecendo, tipo, do nada, mas ninguém suspeitou do que aconteceu. Mas mesmo assim, teria sido, se não foi 24 horas depois, tipo, algum tempo depois esse filho acabou falecendo assim do nada e ninguém suspeitou na época, né? O nome desse filho caçula era John e ele morreu do quê? Febre gástrica, novamente. E acontece, né, que o pai, né, o Robinson, ficou extremamente abalado com a morte do filho, então ele meio que quis se confortar com a Mary. Eu tô fazendo um barulhinho aqui pra vocês entenderem. Então ele pediu um conforto pra ela e ela acabou engravidando, né? Ela acabou engravidando. Então, é uma coisa importante sobre a Mary, né, gente?
Que fertilidade, né? Mas por que vem essa fertilidade? Mas justamente porque ela via a gravidez como uma maneira de prender o marido, de forçar esse cara a se casar com ela. Se esse cara se casasse com ela, ela ia poder sacar o seguro de vida e poder ter toda a condição financeira que esse cara tinha também. Então ela usava a gravidez como uma forma de ascendência social. Então quando ela ficou grávida dele, ela já pensou na hora, tô feita, esse cara vai ter que casar comigo. Só que nessa mesma época, a mãe dela, Nie, começou a ficar muito doente porque ela tinha contraído hepatite. Então por conta disso, a Mary ficou puta e ela teve que voltar pra cidade natal dela pra cuidar da mãe, que misteriosamente morreu 9 dias depois. E ela tava sentindo fortes dores no estômago. A mãe dela morreu aos 54 anos na primavera de 1867. Morreu novamente, né? Vocês estão ligados, né? Quando eu falo misteriosamente, significa que foi a Mary que assassinou, né? Sim, ela matou a própria mãe, justamente, né? Porque se ela ficasse ali cuidando da mãe, ela estaria atrapalhando os esquemas financeiros que ela estava interessada e ela não queria ser atrapalhada e ela viu a mãe dela como um empecilho. E como eu disse antes, a mãe, a Nie, estava cuidando da neta, filha da Mary, a Isabella. Então, a Mary não viu outra escolha, então ela teve que pegar a filha de volta e ela foi morar lá com o Robinson, com a sua filha. Só que, né, gente, a filha dela, infelizmente, não vive muito tempo depois que ela volta pra casa. Infelizmente, a filha Isabella, ela acaba falecendo algum tempo depois que ela começa a morar na casa do Robinson. Novamente, ela sofreu de fortes dores no estômago e acabou falecendo. Um tempo depois, outros 2 filhos do Robinson, a Elizabeth e o James, acabam falecendo. Eles, os 3, né, Isabella, Elizabeth e o James, eles faleceram basicamente assim no mesmo período, sentindo as mesmas coisas. Então todo mundo meio que achou que os 3 tinham pegado a mesma doença, tanto que elas foram enterradas juntas na última semana de abril de 1867. E novamente ela sacou o dinheiro do seguro da filha dela, Isabella. Apesar de tudo isso, né, gente, as pessoas não notam as red flags, né? Tá tipo na cara, assim, que tinha alguma coisa errada com ela. E o que o Robinson faz, gente? Vou dar 5 segundos pra vocês pensarem o que ele fez. Chamou a polícia? Ele se casou com a Mary, até porque ela estava grávida, no dia 11 de agosto de 1867. Daí, eles tiveram a primeira filha deles, que foi a Margaret Isabella. Olha que linda, ela mata e depois usa o mesmo nome das filhas. Ela nasceu em novembro, só que ela acabou adoecendo e morrendo em fevereiro de 1868. Depois disso, eles tiveram um segundo filho, que foi o George, que nasceu no dia 18 de junho de 1869. Só pra constar, pra quem tiver meio perdido, então ela teve com o Robinson 2 filhos e os outros 5 filhos que o Robinson tinha, desses 5 filhos, 4 acabam falecendo, se eu não estou enganada. Um acaba sobrevivendo porque ele já era um filho mais velho, já não morava ali. Então, assim, até esse momento a gente só tem o filho George, que vai ser um dos que vai sobreviver até o final dessa história. O que acontece, né? Você pensa assim, você deve estar pensando, gente, eu sou lerdo, mas o nível de lerdeza do Robinson é impressionante. Eu pensei a mesma coisa, mas vai rolar um divórcio, entre aspas, né? Porque não tinha divórcio nessa época. O que acontece? O Robinson começa a perceber que a Mary, gente, estava aplicando golpes financeiros contra ele. Ela tinha contraído uma dívida, ela estava roubando dinheiro dele, e daí, gente, isso foi demais pra ele, e ele acabou meio que esperou um dia que ela e o filho George tinham saído, trancou a casa inteira e ele foi embora e deixou ela pra fora. Então, tipo, eles nunca se divorciaram formalmente. Então, quando ela voltou, ela viu que ela tinha literalmente perdido tudo, e como ela não tinha nem onde botar o filho dela, ela acabou entregando o filho dela, o George, pra um amigo cuidar, e nem a Mary e nem o Robinson voltaram pra ter contato com esse filho. Então, depois desse pseudo-divórcio, a Mary começou a morar nas ruas, até que uma amiga dela, a Margaret Cotton, tô reconhecendo o sobrenome, apresentou a Mary o Frederick Cotton, que também trabalhava como minerador e era viúvo. Ele tinha 2 filhos nessa época. Ao todo, na verdade, o Frederick, antes do casamento, tinha 4 filhos, só que 2 deles já tinham morrido. Então, nessa época, ele só tinha 2 filhos que ainda estavam vivos. E assim, né, gente, mais rápido do que a Mary, impossível, ela se casa em 1870 com o Frederick, e aí que ela ganha o nome Mary Ann Cotton. Os 2 filhos que o Frederick tinha eram o Frederick Jr. e o Charles. O Charles é bem importante para essa história,
Então gravem o nome do Charles. E uma coisa bizarra sobre essa história, fofoca time também, é que ela começou a trabalhar na casa do Frederick justamente por indicação da amiga dela, Margaret. Só que o que acontece é que depois que ela começa a trabalhar como governanta, né, isso antes do casamento com o Frederick, misteriosamente a amiga dela, Margaret, morre. Então ela é outra vítima da Mary. Isso eu tô falando sério, confirmada essa. Então, tipo assim, tô assim, né, gente? Uma amiga como essa, não sei nem o que dizer. Em 1871, se mudam novamente a Mary, com 40 anos, o marido dela na época, o Frederick, de 39 anos, e os dois filhos, né? O Frederick Jr., o Charles, e nessa época ela já tinha tido outro filho, que era um bebê, que tava com 7 meses de idade. Só que aí, gente, entra o maior plot twist, a maior reviravolta desse caso. Porque eu falo, gente, nem novela, nem cinema de Hollywood ia pensar num desfecho igual esse. Porque, gente, vocês não vão nem acreditar, vocês vão dar um pulo pra trás. Ela se muda pra essa casa, só que tinha uma questão. Sabe quem que tava morando ali nessa rua? Sabe quem tava morando na mesma rua que ela? O Joseph Natras. Sim, gente, o bonitão. Ele tava morando lá. E como se não bastasse, ele estava solteiro. Gente, quando a Mary ouviu isso, gente, ela deve ter ficado louca. Ficou mesmo, né? Porque nesse momento ela decidiu que era o fim do Frederick, que ela tinha que se livrar dele pra ficar com o Natras, né? Porque agora ela tinha a chance de ficar com o bonitão. Então, gente, no mesmo momento, assim, praticamente que ela descobre que o Natras estava por ali, ela começa a envenenar o Frederick, os filhos dele e o bebezinho dela também. Então, né, o Frederick morre logo depois, assim como o filho Frederick Jr. e o bebezinho que a Mary era mãe. Então, nisso, acabou sobrando só o filho, que era o Charles, que novamente eu disse que ele era importante pra história, então gravem o nome do Charles. E assim, gente, ela não esperou nem o colchão do lado do Frederick esfriar, e ela já chamou o Natras pra morar junto com ela, e isso foi meio que um escândalo na época, mas as pessoas ainda não tinham percebido que tinha alguma coisa de errado, né? A gente já vai chegar no desfecho desse caso. Só que o que acontece, né, gente? Nessa época, ela acaba conhecendo um outro homem, Marisa, sim, ela conhece um outro homem. Esse cara se chamava John Quick, e esse cara, gente, era rico. Ele trabalhava como coletor de impostos, ele tinha uma grana. Então aí que fica, né? Acho que ela olhou assim, ela pesou o Natras, gente. Ele era bonito? Ele era bonito. Ele era gostoso, mas ele continuava pobre, né? Agora o Quick era rico. Então, assim que ela viu que tinha um cara mais rico, solteiro e dando pinta pra ela, já era pro Natras, gente. Eu falo desse jeito porque deve ter sido isso que ela pensou. E, gente, ela começa a envenenar o Natras. Ou seja, ela fez tudo isso pra acabar matando o cara no final. Gente, vocês estão entendendo a situação? Vocês estão meio tipo, mano, o que tá acontecendo? Todo mundo morre e ninguém percebe nada? No Brasil, isso nunca teria durado tanto tempo assim, porque o pessoal daqui é fofoqueiro, mas até lá não tem nenhum fofoqueiro pra terminar isso logo. E, gente, ela mata o Natras. O Natras morre envenenado, e no mesmo instante, assim, morre envenenado, e ela já fica grávida desse cara que era o John Quick. Eu não sei nem o que falar, gente. Que fertilidade. Eu falo isso toda hora, mas cara, eu fico impressionada. Ela fica grávida do John Quick, ela já tava meio que já se resolvendo, eles estavam de rolinho, blá blá blá. Só que, claro, né, gente, alguém tinha que perceber. Tinha que ter uma pessoa assim que começar a perceber, né, que tinha alguma coisa de errado. E essa pessoa foi o Thomas Riley. Ele era dono de uma mercearia, ele também era associado à paróquia da cidade, e foi ele que percebeu que tinha alguma coisa de errado. Foi ele que olhou, mas todo mundo que entra naquela casa morre, algo não está certo. E o que foi que levantou a maior pulga atrás da orelha do Riley foi justamente um dia que a Mary acabou falando que ela estava já resolvendo as coisas com o Quick, e que antes disso ela tinha que se livrar do último Cotton. Sim, ela falou isso do nada pro cara, e o último Cotton era o Charles. E alguns dias depois que isso aconteceu, a Mary desesperadamente acabou saindo de dentro da casa que ela morava, foi até o Riley chorando, dizendo que o Charles havia falecido. Nisso, o Riley ligou todos os pontos, e ele decidiu abrir um inquérito e denunciar ela, falando que provavelmente ela tinha assassinado esse menininho. Vale lembrar que o Charles tinha 6 anos de idade, né? Então ele ficou muito chocado
chocado com tudo isso, e eles realmente abrem um inquérito contra ela e eles começam uma investigação. E uma coisa que levantou muita suspeita na época é que, após a morte do Charles, ao invés dela notificar um médico de que aquela morte havia acontecido, a primeira coisa que ela foi fazer foi sacar o seguro de vida do menino. Então isso foi uma coisa assim que já chamou a atenção, só que lá ela acabou descobrindo que ela não poderia retirar o dinheiro porque ela não tinha certidão de óbito, então isso chamou muita atenção. Foi aí, né, que o Riley começou a pedir que uma investigação acontecesse para que eles averiguassem se ele não tinha sido envenenado, e a Mary tentou se defender na época falando que o Riley só estava fazendo isso porque ele tinha dado em cima dela e ela não deu atenção para ele, e as pessoas no começo deram um pouco de ouvidos a ela, até porque eles acabaram determinando que a morte do Charles tinha sido causas naturais. Só que o que acontece? Os jornais locais, aqueles jornais de bando de fofoqueiro, começaram a investigar a vida da Mary, né? Olhar. E aí que eles levantaram o que eu tenho certeza que vocês estão pensando até agora, mas todo mundo morre, todo mundo morre. Daí que eles começaram a falar que 3 maridos dela morreram do nada, que o amante dela, o Natras, morreu do nada, que a amiga dela, Margaret, morreu do nada, a mãe dela morreu do nada, que 11 filhos e enteados morreram do nada, e que todos eles morreram ou de febre tifoide ou da febre gástrica. Ou seja, gente, alguma coisa estava de errado. Então, assim, começou a surgir esses rumores até então, e esses rumores começaram a ficar mais altos e a Polícia se viu obrigada a abrir uma investigação oficial, e foi aí que um dos médicos legistas conseguiu encontrar uma quantidade muito grande de arsênico no corpo dele, determinando que assim provavelmente ele teria morrido por envenenamento. Só que o julgamento não para por aí. A Mary acabou sendo presa, finalmente, e ela é levada a julgamento no dia 5 de março de 1873. Lá, a defesa dela, que foi conduzida pelo Sr. Thomas Campbell Foster, argumentou que o Charles teria morrido porque ele tinha inalado o arsênico, né? Porque nessa época, como eu disse, eles usavam arsênico para tingir coisas, né, de verde. Então era muito comum ter papel de parede verde na casa que era feito com pó de arsênico. Só que, de acordo pelo que eu entendi, de acordo com a necrópsia que eles realizaram, ele teria morrido por arsênico líquido. O julgamento dela foi meio que um julgamento popular, e ela, né, tentou usar uma tática, assim, que eu já vi muitas serial killers usarem, né, de que elas estarem grávidas e falarem que uma mulher grávida jamais poderia fazer todo esse tipo de coisa, mas não deu. Ela realmente foi condenada à morte na forca, e ela acabou tendo esse filho com o Quick na cadeia. Ele meio que, pelo que eu encontrei, pelo que tá no Lady Killers, ele não quis saber dela, assim, nem do filho depois. Vamos aos finalmente. A Mary foi enforcada na prisão do Contato de Durham no dia 24 de março de 1873. Ela morreu por conta do estrangulamento, né? Porque às vezes a pessoa, quando ela é enforcada, ela morre por ter quebrado o pescoço, ela morreu por estrangulamento. Então, ao todo, pra quem ficou meio perdido, ela matou 21 pessoas, sendo elas os filhos, os enteados, a mãe, maridos, o amante dela e a amiga dela, a Margaret. Dos 13 filhos que a Mary teve, apenas 2 deles sobreviveram, assim, conseguiram chegar até a fase adulta, né? Uma delas foi a Margaret Edith, que foi a filha que ela teve com o Quick. Ela viveu até 1954. O segundo filho que sobreviveu foi o George, do casamento com o James Robinson. Ele também sobreviveu, até porque, né, ela acabou entregando pra outra pessoa cuidar. Então, esses 2 filhos sobreviveram e conseguiram ter uma vida, né, gente? Cara, assim, eu realmente espero que vocês tenham conseguido entender esse caso. Ele é muito louco, ele é muito confuso, mas ele é muito interessante ao mesmo tempo, porque a Mary, gente, ela funciona exatamente, é um perfil exemplar de como as serial killers mulheres atuam, porque eu não sei se vocês sabem, mas realmente as mulheres, quando elas são serial killers, na maioria das vezes, elas têm um comportamento que é diferente da dos homens. Por exemplo, os homens, geralmente quando eles matam, eles são motivados por questões sexuais, né? Ou seja, prazer em matar ou em cometer abuso sexual. Já as mulheres, gente, elas são motivadas pela grana. Vocês devem conhecer vários casos de serial killers mulheres, ou a gente vai trazer outros aqui, vocês vão perceber que na maioria das vezes elas matam justamente pra coletar o seguro depois, pra
pra conseguir uma grana, algum benefício. E a maioria das serial killers mulheres realmente elas matam por envenenamento, e justamente por conta do envenenamento que muitas delas conseguem matar um número de gente assim grande e ninguém perceber que rolou esse envenenamento. E outra característica das serial killers mulheres em comparação dos homens é que geralmente elas matam pessoas que elas conhecem, né? Os homens, você já deve ter percebido dos outros casos que a gente contou aqui, que eles matam pessoas que eles pegam na rua, pessoas aleatórias, pessoas que eles levam pra casa, que eles viram a primeira vez. Já as mulheres, na maioria das vezes, elas vão matar pessoas que elas conhecem, maridos, filhos, amigos e por aí vai. Então ela se encaixa perfeitamente no perfil, assim como muitas outras, né? Esse é um estudo que foi feito numa universidade na Pensilvânia que eu tava lendo. Então assim, gente, o episódio de hoje foi isso. Momento 5 centavos. 5 centavos. O meu momento 5 centavos vai ser que basicamente, que caso louco, gente, que fofoca atrás da outra. E, gente, é muitas camadas, assim, pra mim, assim, podia ter um filme sobre a vida dela. Eu acho que daria muito certo um filme. E eu acho muito louco essa parte do destino, assim, dela ter se mudado pro mesmo lugar do cara que ela gostava antes e que tava casada, ele tá solteiro. Então, assim, são muitos detalhes, assim, que me chocam nesse caso. Contem pra gente lá no Instagram o que vocês acharam do episódio de hoje. Por hoje é só, não vou ficar aqui enrolando vocês não, ó. Um beijo pra todos vocês, até o próximo episódio. Espero que o Thiago e a filhinha dele já estejam aqui pra gente gravar juntos.